porque ninguém fala desse terceiro elemento. Deus é da criação, mas e a substância da criação? Qual a matéria-prima dessa criação? Onde ela estava? De onde ela veio? Se esta matéria-prima da criação é parte de Deus, a criação, por consequência, é parte de Deus, uma vez que ela só é uma alteração da matéria-prima. Se ela não é parte de Deus, Deus não pode ser absoluto. Como explicar isto? A mente não consegue. Ela pode tentar, mas ela não consegue. Explique errado, talvez, porque eu diria assim, olha, é muito simples. A gente faz uma bonequinha, um carrinho, a gente faz essas coisas. E, no entanto, não fazemos com parte de nós mesmos. E se fizermos, uma vez, se Deus faz as coisas com parte dele mesmo, uma vez que estiver pronta, aquela coisa é uma coisa assim, independente. Então, não é Deus, foi uma coisa que Deus criou. E é uma coisa independente que ele criou, não precisa ser ele. Mas então ele já não seria onipresente, onipotente, onisciente, porque tem algo que é independente dele, que existe fora dele. Assim como você não pode pegar, cortar o seu dedo e então manter o seu dedo separado de você, ainda com sangue circulando e se mexendo e segurando algumas coisas. Como explicar também a possibilidade de que uma unidade se separe e esta unidade permaneça unidade? Entendi. Realmente, quando a gente remonta ao início, a Gênese, daí o bicho pega. Exatamente. Mas a gente tem as respostas, porque a gente conversa com vocês para ter assim uma noção melhor, né, um pouco mais avançada das coisas que nos aguardam. Ou talvez para se cansar um pouco e começar a se preocupar com o que realmente importa. O que realmente importa, vó? A ignorância. Deixar de envolver o espírito nessa brincadeira e assumir sua posição enquanto jogador. Bom, meu discurso apresentou no começo uma possibilidade a respeito do espírito. E dentro desse discurso, ao mesmo tempo em que eu tratei com você como a máscara, como o humano, eu tratei com você como o ser por detrás de todas as coisas. Isto conduz, como todo discurso conduz, a máscara a tentar compreender, assimilar e encapsular o ser que está por detrás dela. A intenção é que a máscara, a consciência na máscara, desperte para o ser que ela é. Porque a máscara também é perfeita. A máscara também é o espírito. O espírito está na máscara. O espírito está em você. Quando você vai se dar conta disso? Então. Quando você vai deixar de se preocupar em responder as respostas do mundo e responder apenas a sua pergunta. Quem você é? O que você é? Esquecer o mundo espiritual, esquecer o mundo físico e questionar você mesmo. Olha, quando foi perguntado para os espíritos, tipo, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, a resposta veio desse jeito. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, baseando no que eu estou ouvindo, isso ainda faz sentido. Poderemos utilizar isso e interpretar do jeito que a senhora está falando, no sentido de que a criação se deu a partir do momento em que ele
vestiu a máscara e se viu como algo diferente do uno. Não. Aí nós consideramos a única maneira de fazer uma conexão entre estas duas proposições, se você trocar a palavra espírito neste seu texto, pela palavra ser humano. Então vamos lá. Deus criou todos os seres humanos simples e ignorantes. Nossa. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição pelo caminho da verdade para aproximá-los de si. Só que daí não dá certo também, porque o ser humano não se aproxima de Deus. Não. Como é que ele se aproxima de Deus, segundo esse texto? Se esclarecendo progressivamente através das suas missões. Não. Através das missões, não. Ele deu missões para ele. Isso, ó. Cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los. Pelo conhecimento da verdade. A verdade. Entendi. A verdade vos libertará. A verdade de quê? Quem é a verdade? Que o senso de identidade... Não. Quem é a verdade? Deus, ó. Mas olha, Deus é a verdade, você vai conhecer Deus. Você vai conhecer a verdade. A verdade a respeito do quê? A respeito de si mesmo. O texto, depois da palavra verdade no texto. Para aproximá-lo de si. De si, quem é esse si? Para se aproximar. Deus. De Deus? É. Como é que a máscara reconhece a divindade? Retirando-a. Através da verdade do que se é, a verdade de si. Daí... A questão é que vocês acreditam que há um espírito além do humano, uma imagem do humano no nível sutil, e que é esse espírito, ou esses espíritos, então que tem missões e que tem que se aproximar de Deus. Esta visão serviu para um determinado momento, mesmo porque quem perguntou já colocou as condições. Eu quero um bem e um mal na história. Eu quero um bem e um mal. Bom, talvez quem tenha respondido foi um pouco condescendente. Isso. E eu lhe lembrei no início da conversa que o termo vó não deve enganar. Isso. Eu não vou fazer chazinho para vocês. Tá certo. Não, mas olha, aí tem uma continuação aqui. Diz assim então, olha. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Daí a gente discutiu. Agora ele fala o seguinte: nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então aí ele fala de duas coisas: provas e de adquirir conhecimento. Então se diz que entende-se que prova é necessário para passar de um estado de ser para outro, não é? E que conhecimento é algo que precisa adquirir. Então, é a ideia que a senhora falou que quando virou humano, virou ignorante. Então, tem essa passagem que ele pede. Então, ele diz, olha, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. E aí eu disse, troque a palavra espírito por ser humano. Claro. E conhecimento pela verdade, né? Tipo, esse conhecimento que ele trata é a verdade, né? Tipo, adquirem aquele conhecimento, adquirem a verdade. Ele mesmo diz isso no texto, né? No Palavras Novas. Eu fiz uma alteração apenas, que foi ser humano por espírito. Tá certo. Isto, claro, tem raiz na compreensão da palavra espírito. Espírito como identidade. Porque a palavra, nesse texto, espírito, é usada com esse sentido. Isso. Identidade. Certo. Então, daí ele diz assim. Estas provas. Porque estas provas devem ser consideradas como coisas dolorosas. Provar. Experimentar. Toda experiência é uma prova? Não, só são provas aquelas que
Que são difíceis. Então, eu ia dizer isso, mas aí eu me brequei. Hum? Porque Bom, a prova não é porque é difícil, é porque você tem que passar por um momento onde você prova que agora você sabe. É um teste de conhecimento, não é que seja difícil, porque às vezes se você está preparado é fácil. e quando você diz, eu vou provar um pouco do seu bolo? Ah, Me dê uma prova do seu bolo. ah. Hum, É outra forma de ver, hein? é outra forma de ver. Aí, por isso que eu lhe aviso uma coisa. Se nós vamos nos basear num determinado escrito, Tá. fechado dentro de uma determinada visão, interpretado por determinadas mentes, nós vamos ficar girando em círculos na nossa conversa. Porque você é espírita, mas eu não sou. Eu não posso lhe servir dos mesmos referenciais que você se serve. Entende? Nós já fizemos uma adulteração desse texto, que foi trocar espírito por ser humano. Já. E mais crimes nós vamos cometer? Vamos cometer mais um crime aqui, só até terminar aqui, vó. Olha, passando pelas provas que Deus impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Daí ele fala o seguinte: uns, Verdade. isso. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Porque quando a senhora falou que colocar a máscara foi uma vontade do Criador, Não, eu disse que isto é uma ação da vontade universal e perfeita. olha lá. E se há uma ação da vontade universal e perfeita, a ação é perfeita. Exatamente. Tanto é que o ser humano é simples e ignorante. Como é perfeita? Então a senhora diz, o espírito é perfeito, que está por trás da máscara, e o ser humano é simples e ignorante. É assim que eu estou ouvindo. Daí ele diz assim, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Então o motivo é da parte do Criador, motivação seria a experiência de olhar para si e não ser o todo universal, então ter a ilusão de que não é o todo universal. Não. Isto é o que uma identidade falou a outra identidade para parasse de fazer perguntas boas. A mente quer uma resposta? Para que ficar brigando com a mente? Dá uma resposta para a mente. Assim a gente pode continuar a conversa. Por que Deus criou o ser humano? Por que tem homem bom e mau? Deus criou todos os espíritos puros, e simples e ignorantes, deu a cada um deles missões, para que através destas missões, ou o que quer que seja, eles adquirissem conhecimento da verdade, para se aproximar de si, de Deus, do universo, do Espírito, que seja. Mente, cala a boca, vamos ao que realmente importa. Agora, aí na próxima pergunta, eles começam a falar do que realmente importa, que é o que se refere à experiência humana. Olha, pois é, agora que você já quietou, porque você já sabe de tudo a respeito de Deus e do Espírito, vamos se preocupar com você aqui? Pois é, você aqui você tem que passar por experiências. Você tem duas opções. Você pode aceitar essa experiência ou você pode ficar reclamando da experiência. Se você aceita a experiência, de acordo com sua estrutura psicológica, você vai perceber essa experiência que você considera sofrida passando mais rápido. Não que ela passe mais rápido, isso é uma impressão do seu sistema psicológico. Mas, se você então quer aliviar o seu sofrimento, aceite a experiência. Adquira conhecimento de si. Adquira conhecimento da verdade. Isto é falar com a máscara, com o ser humano. Perceba então a brincadeira que acontece. Você acha que nós estamos aqui levando tudo isto a sério? Não, isto é uma grande brincadeira que não tem perigo nenhum. Por detrás de todos nós só há o mesmo ser eterno. Isto tudo é brincadeira. Enquanto vocês, porque estão aficionados na seriedade da mente, levam tudo profundamente a sério, dão um peso enorme às coisas, querem construir razões que deixem as coisas mais grandiosas, o porquê da experiência humana tem que ter um sentido, tem que ser muito grande. Nós não. Isso é tudo brincadeira. A mente precisa de uma resposta, dá uma resposta para a mente. Olha, o espírito é a perfeição essencial.
universal por detrás de todas as coisas. Aí a mente aceita essa resposta, registra, e a gente começa a falar, pois é, mas como é que eu aqui, como é que eu descubro essa perfeição? Ah, pois é, agora nós começamos a falar de algo que pode lhe beneficiar realmente, você ser humano. Pois é, você ser humano foi criado simples, ignorante, esquecido do que se é. E você está fazendo um monte de experiências, diante das quais você tem duas posições, você pode aceitá-las e delas retirar conhecimento de si, ou você pode continuar rejeitando estas experiências e rejeitando o chamado que elas fazem deste conhecimento de si. Resumimos todo o livro dos Espíritos, toda a Bíblia, todos os Puranas, Vedas. Tudo está nisso daqui. Muito mais simples, mas a mente não quer simplicidade. E agora, o que eu vou fazer nas minhas horas livres, se eu já encontrei uma resposta tão simples para tudo? E para que eu vou ler agora? O que eu vou pesquisar agora? O que eu vou fazer da vida agora que eu já sei? Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos interpretar esta resposta desta forma para criar esta pergunta, e esta pergunta, e esta pergunta, e pronto, já temos uma atividade para o resto da encarnação. Muito bem, isto é perfeito. Está aí uma identidade que quer continuar brincando. Ótimo. Mas sejamos sinceros. Vocês gostam da brincadeira? Vocês se viciaram na brincadeira? Quando deixaram de ser simples e ignorantes e começaram a conhecer um pouquinho, vocês se viciaram no conhecimento. No conhecimento das coisas, mas não no conhecimento de si. Agora, não se preocupem. O vício no conhecimento das coisas vai conduzir ao conhecimento de si. Como a ignorância das coisas também conduz ao conhecimento de si. Todos os caminhos conduzem ao mesmo ponto, porque todos os caminhos partem e são parte integrante, indissociável de Deus, o único Espírito perfeito por detrás de todas as coisas, inclusive por detrás do que você acredita ser. Agora eu posso dizer, vocês são Deus. Agora dá para aceitar essa ideia com um pouco mais de calma, não é? E sem muito receio quanto a o que pode causar dentro da gente. Mas o que causou, vó? Deixe-me só fazer um pequeno parêntese para não deixar as pessoas ignorantes do risco que correm. Não acreditem que aceitar isto com mais calma, porque isto diminui o medo do que isto pode causar dentro de vocês, vai aplacar o efeito do que isto vai causar dentro de vocês. Isto é um vírus. Um vírus? Isto é um vírus. Eita. Isto já está dentro de vocês. E é questão de minutos, pena que eu não tenho um relógio para contar em nenhuma mente que se preocupe com o tempo. Mas se eu tivesse, eu teria muito prazer em contar o tempo quando as consequências catastróficas começarem dentro de vocês. Aí sim, é muito bonito ver o circo pegando fogo. A senhora pode dar um exemplo de uma consequência catastrófica? Posso. Faça-nos o favor. Quando o sofrimento não produzir mais o prazer que produz. Quando toda a energia que vocês gastam com situações tão belas, ao resistir a elas, não produzir mais essa excitação dos sentidos. Quando o vazio se aproximar, e quando a pergunta que não se cala, não poder mais ser abafada com o vício do conhecimento das coisas. Está aí a consequência mais catastrófica. Vocês vão ser colocados na beira do abismo. E neste abismo está o que vocês realmente são. E aí, nesse ponto, as coisas que vocês têm não têm mais tanto valor. Por lá no abismo já parece uma possibilidade atraente. Ainda assim há um medo, o medo do desconhecido, o medo de fazer a experiência real do que vocês são.
Eu não vou dizer que este é um momento muito agradável para o sistema psicológico. Olha lá. Não é. Mas não se pode pular no abismo sem passar por esse estado psicológico um tanto desagradável. Então, estão todos conscientes das consequências que esta visão pode causar. Morrer para o mundo e renascer para o Cristo. Olha, isso, obviamente, que eu me vejo como a somatória de todas as minhas encarnações e as experiências que eu adquiri até hoje. Se eu for para abrir mão de tudo isso, então eu vou deixar de ser eu mesmo e, obviamente, que eu não vou querer. Eu vou querer correr para o outro lado. Exatamente. Corra. Corra bem rápido. Mas parece que é inevitável. Quanto mais rápido você correr, mais rápido o bicho vai pegar em você. Corra. Você sabe qual é uma das melhores formas para se espalhar um veneno no corpo? Fazendo com que a pessoa corra. Assim o veneno vai se espalhar mais rápido no sistema sanguíneo. É exatamente por isso que, na minha esperteza não humana, eu já deixei muito claras as consequências catastróficas. Por que então vocês vão tentar se desvencilhar disso, correr para outro lado? E aí é quando o vírus vai agir mais rápido. Eu acho que não foi muito sábio da minha parte contar o meu segredo. Mas não faz diferença, né? Por que a senhora acha isso? Que não foi sábio? Por que então, se vocês permanecessem ignorantes do meu segredo... Entendi. Chegaríamos mais rápido. Não. Eu poderia ficar de trás do camarote só observando. Não, mas olha, quando a gente fala sobre isso... Tá vendo? A mente sempre procura uma razão importante para as coisas, e eu continuo dizendo, nós estamos aqui apenas para brincar. A vida é tão bela, a vida é tão linda. Olha, quando a gente trata sobre isso, o que vem à mente são as 4 nobres verdades de Siddhartha Gautama. E se tem uma palavra nobre nelas, tem uma razão, né, vó? Ou a razão que a mente precisa que tenha. Mas se tem a palavra verdade, então fica mais bonito ainda. Sendo que nós já descobrimos lá atrás, numa outra escritura sagrada, né? Que só há uma verdade. Deus. Mas então... Deus é maravilhoso, né? Ele pode ser uma verdade para uns, como ele pode ser 4 para outros. Então isso daqui seriam 4 nobres diquinhas para encaminhar você para a verdade. Não é? Digamos assim. Então, aí vamos falar disso um pouco. Ele fala que a primeira é a seguinte: a vida como a conhecemos é finalmente levada ao sofrimento e ao mal-estar, de uma forma ou de outra. Então foi isso que a senhora falou, né? Mas só que tem muita gente que não vê isso como sofrimento ou mal-estar. A vida que a gente leva dentro da máscara ou por trás dela. Mas mesmo esta frase que você disse não coloca as coisas dessa forma. A experiência aqui, considerando, claro, a estrutura psicológica, conduz invariavelmente à experiência do sofrimento. Tá. Isso é muito simples. Vamos voltar para o sorvete. Vamos. Você come sorvete todos os dias e você gosta muito de comer sorvete todos os dias, e o sorvete acaba no mundo, ou menos, não precisa ser tão sofrido para tanta gente. Vamos dizer que você passe uma semana sem dinheiro para comprar sorvete. Com certeza isso vai ser uma experiência desagradável. Sim, senhora. E por aí vai. Você pode usar este mesmo exemplo e mudar os objetos. Então seria que a vida, como a conhecemos, é finalmente levada ao sofrimento, porque nela necessariamente encontraremos vicissitudes. Eu diria que há sofrimento porque há vício no prazer.
Vício no prazer. Ah, exagero na vivência de determinada experiência. Não exagero, não exagero. Há vício no prazer mesmo. Vocês consideram situações prazerosas e vocês, então, claro, têm que abrir espaço para o complemento. Se vocês não conseguem abarcar a experiência como um todo, vocês dividem a experiência, a vida tem que lhes mostrar o complemento da experiência. Então, se comer sorvete é bom, vocês vão ter que comer alguma coisa que seja ruim. Se viajar é bom, não viajar em algum momento vai ser ruim. Tá. Se evoluir Contraste. é bom, em algum momento não evoluir vai ser sofrido. Bom, na segunda nobre diquinha que encaminha as pessoas para a verdade, ele diz o seguinte: o sofrimento é causado pelo desejo. Daí explica um pouco. Isso é, muitas vezes expressado como engano, agarrado a um certo sentimento de existência, a individualidade, ou para coisas ou fenômenos que consideramos causadores da felicidade e infelicidade, igual a senhora falou. O desejo também tem seu aspecto negativo. Daí ele terminou aí a segunda nobre verdade. Bom, vamos parar um pouquinho aí. Vamos. E o desejo não tem aspecto positivo ou negativo. Olha lá. O desejo só tem um aspecto. E esse aspecto sempre produz experiências prazerosas e sofridas. E não há possibilidade de separar estas duas coisas. Você vai descobrir isto um pouco mais na frente. Continue. Bom, a terceira verdade diz: o sofrimento acaba quando termina o desejo. Exatamente. Isso é, conseguido através da eliminação da ilusão maia, assim alcançamos um estado de libertação do iluminado. Uma ilusão que se refere ao estado de identificação com a individualidade que já foi dita lá atrás nesse mesmo texto, correto? Isso. Então o sofrimento acaba quando termina o desejo. E seria então aquele abismo ao qual estaremos sem desejo. Não, o abismo não é quando você está sem desejo, a beira do abismo, pelo menos, né? É quando você se torna lúcido de que há o desejo, há o sofrimento, e que a única forma de sublimar o sofrimento é abrir mão do desejo. É deixar de ser quem você acredita que é. Então, ser quem você é. E daí no quarta nobre verdade ele fala que esse estado é conquistado através dos caminhos ensinados pelo Buda, que são lá o óctuplo, certo? Então, quando a gente fala de uma existência baseada em conquistas, obviamente isso daí é apenas um processo um processo natural do ser humano como máscara, né? que tem que colocar todo esse processo do não ser ao ser e toda essa transição. Mas o que eu estou ouvindo da senhora é que a perfeição por trás da máscara existe e não precisa de vários processos, mas apenas conhecer-se como o que eu quis Deus. dizer, a perfeição é por detrás de todas as coisas. Perfeição é. A realização dessa perfeição na consciência da máscara, da individualidade, é sujeita não à existência da perfeição, compreenda, a realização, a ciência da perfeição. Está sujeita a estas duas posições que você toma. Aceitação ou não aceitação. Ou como as 4 nobríssimas verdades do Buda diz, continuar fixado no desejo ou abrir mão dele. Ou como a nobríssima verdade do Espiritismo diz, aceitar todas as provas que vão lhe trazer conhecimento da verdade de si ou não. Será que foi o Buda que ditou aquele livro?
E agora? Não saberei responder. Mas o livro dos Espíritos foi organizado pelo Espírito da Verdade. Por que a senhora falou nobríssimo, nobilíssimo? Assim, pareceu um pouco sarcasmo, com muito respeito, né? Sim, sim, claro. Não, mas a senhora é todo mundo, né? A senhora fez sarcasmo um pouco para brincar com as vicissitudes a qual nos expomos? Não, foi para ressaltar As coisas. como a consideração de uma verdade como nobre, há espaço para uma verdade que não é nobre, ou seja, isto também abre espaço para o sofrimento, do qual as nobres verdades tratam. Entendi. Será quem que chamou essas verdades de nobre, o Buda ou os seus seguidores? Ah, Bom, quer tenha sido Buda ou os seguidores, não se deram conta de que estavam entrando em contradição com o próprio texto que escreveram, ou enfim, que passaram, né? mas olha, eu quero saber uma coisa. Como é que faz, então, temos notícia aqui na Terra que existem espíritos que ascenderam? Ou seja, Buda, Jesus, Yomoria Khan, esse povo. Que ascenderam, então, ascenderam. O que seria, então, isso? Como faz para uma pessoa ascender? Primeiro, ela tem que abrir mão do desejo de ascender, Ah, tá. porque senão ela vai continuar sofrendo e aí não há ascensão. Porque existe o reconhecimento de estar em um lugar que não aquele. E aí, então, abrindo mão do desejo de ascensão, a pessoa deixa espaço para que o ser se revele. E aí não acontece ascensão. A ascensão é só uma ideia para as mentes que ainda não viveram esse processo. Só para não deixar tão desinteressante. Uhum. Porque todo mundo quer ser melhor. Todo mundo quer estar num lugar melhor. Todo mundo quer, na verdade, vou ser bem sincera, todo mundo quer lucrar. Lucrar, benefício, ganho. Num sentido bem vulgar. Todo mundo quer se dar bem, como se fala aqui nesse país. Então, claro, bom, se vamos chamar o interesse das máscaras para esta realização do ser, bom, faça-se uma concessão, aponte aí um benefício. Só que você realmente compreende o que quer dizer ascensionar para a pessoa? Pois é, quando eu lancei essa proposta para a senhora, eu já achei que a senhora ia responder assim: mestres que ascenderam, eu não me relaciono com esse tipo de... Daí a senhora entrou dizendo o discurso político da senhora, ajudando a gente a compreender. Mas eu não, para mim, ascender seria você passar de um estado que você tem por, entre aspas, obrigação reencarnar para se depurar das suas imperfeições e já viver num estado onde você está livre, como diz o Buda, da roda de samsara, ou então da necessidade das reencarnações. Ascender para mim seria isso. Agora sim, você está no mundo espiritual, não precisa mais se encarnar. Ascender é simplesmente dissolver a pessoa que acredita que está presa numa roda de encarnações, que acredita que é preciso evoluir, que acredita que é preciso melhorar, que acredita que é preciso ir para outro lugar para ser o que se é. É por isso que o benefício é apontado e que se diz que a pessoa ascensiona. Porque isso esconde, até quando deve ser escondido, o fato de que a pessoa desaparece. Então. E aí isso não seria lucro para a pessoa, né? Seria essa a segunda morte, vó? Pode ser. Não faz parte da minha linguagem, mas podemos interpretar desta maneira.
Mas então, interpretando dessa maneira, eu gosto de voltar nesse assunto para ter certeza que estamos aqui falando a mesma língua. Então seria a primeira morte, seria então não é a hora da separação, né? Mas é a hora em que houve então uma identidade que pôde se dizer eu existo e não sou o todo. Essa é a primeira morte. A primeira morte está sendo vivida. Tá. É o sono. Sono? Sim. Então eu estou aqui como um sonâmbulo? Você está aqui como um sonhador. Sonhador? Nossa, nem sonâmbulo? Não. Sim, porque eu estou imóvel, né? Como a senhora disse. Exatamente. Está paradinho na cama do espírito, lá no belo mundo espiritual, onde tem até clínica de reabilitação para fumantes. Ah lá. Dormindo, acreditando que é viciado aqui. Não, mas viu, peraí. A gente entende. A pessoa não quer ser viciada. Como? A pessoa não quer ser viciada. Qual pessoa? Todas as pessoas. Sim, certo. Então, tem que, uma vez que já mergulhou nessas experiências, tem que ir saindo gradativamente, né? Então, vai para esses centros de reabilitações. E não. Nesses centros de reabilitação, que suponhamos exista no mundo espiritual, Claro. A única coisa que você recebe é um balde de água fria. Eita! Só pro caso de você ficar com preguiça de levantar da cama. Mas, olha, a gente recebe notícias do mundo espiritual, não é? Mesmo? Que, por exemplo, conhecemos, do conhecimento de muitos de nós, a obra psicografada por Chico Xavier do Nosso Lar, né? Recebida pelo espírito do André Luiz, e ele conta sobre uma colônia. Então, às vezes eu questiono os espíritos e digo, bom, existe ou não existe? Daí eles dizem, bom, até quero a impressão da senhora. Alguns dizem, olha, a colônia espiritual existe para quem se afina com esta realidade, mas não é obrigatória para todos. Só que, vamos ver como que a senhora explica. Se eu considerar que possa existir uma colônia espiritual, isto vai em contradição com o que eu disse no início, que o espírito é a perfeição plena por detrás de todas as coisas. Sim, mas não entraria em contradição com o fato de a senhora dizer que o humano continua humano e quando ele morre ele não vai necessariamente para o mundo espiritual, mas continua no físico de uma outra vibração. Ou qualquer outra palavra no lugar da vibração. É. Se tem seres humanos lá sendo tratados, só pode ser uma colônia humana. Isso. Que está em volta da Terra. Isso já é responsabilidade sua, localizar isso com sua mente. Não, eu só estou falando o que eu vi. Mas um espírito falou, olha, eu falei, o senhor vem de Aruanda? Aí o espírito falou assim, eu não vim de lugar nenhum. Eu estava dormindo, agora acordei e estou aqui, pronto. Ixi, também estava dormindo. Aí, a senhora estava dormindo antes do nosso encontro? Não. Eu estou dormindo agora. Enquanto... Nossa, muito obrigado pela parte que me toca. Não, mas olha, qual é a atividade, então, que a senhora tem durante um dia, assim? Como é que é um dia no seu... Não sapato, na sua sandália? Não tenho pés para ter sandália. Não tem sol para ter dia, para ter noite. Não tem Isilda para ter atividades. A Isilda existe como um serviço às identidades. Nem sei, viu? Acho que por detrás da Isilda só tem a perfeição plena e absoluta que você é. Irmão, como você pode encontrar uma outra pessoa no sonho? Se afinando com a realidade que ela está vivendo no momento. Não, Sintonizando.
Não precisamos ser tão técnicos, não. Tá bom. Vamos ser mais simples. Basta você deitar e dormir. Esta é a primeira pré-condição. Tá, isso. Uhum. Pronto. Ah, Você dentro dos sonhos ou também não estiver dormindo? tá certo. A diferença que talvez exista é que eu sei que estou dormindo e sei que o sonho vai acabar daqui a pouco. Nossa. Mas a senhora então não interpreta o estado de ser da senhora, entre aspas, acordado, comparando com este que a senhora está agora dormindo, melhor? Irmão, os olhos podem olhar para dentro de si? Não. Não. Como eu posso interpretar o que eu sou? Como eu posso analisar o que eu sou e comparar isso com outra coisa? Somente com esforço de mente. O que não é possível. Porque nem com o esforço da mente os seus olhos vão conseguir olhar para dentro deles mesmos. Então Esse movimento vai ser fechar os olhos. Vai ser cessar a visão. Compreender o espírito é cessar a compreensão. Viver a verdade é cessar a ilusão. Não tem outra forma. Se você arrancar os seus olhos, você não vai poder olhar para eles. Você pode segurá-los, mas não pode olhar para eles. O que quer que você faça com o espírito, você nunca vai ser capaz de penetrar no mistério do espírito. Para comungar deste mistério, você só tem uma única opção: aceitar e se tornar o espírito. Só deixe-me lhe atentar para as consequências catastróficas. Pois é, eu já sabia que ia vir isso. Como espírito, você não se preocupa com nada. Você não quer saber de nada. Você não quer compreender nada. Porque você é a compreensão, você é a sabedoria, você é a ação em movimento e não a ação sendo projetada. Como espírito, você não compreende, você é a compreensão. Você não tem um intelecto, você é a própria intelectualidade em todas as mentes. Você não raciocina, você é o raciocínio acontecendo. Você não vive paz, você é a paz que se vive e a que não se vive. Mas se eu me subtrair da realidade onde a dualidade existe, o bem e o mal, como é que eu vou sentir o bom? Não vai, é por isso. Tá aí uma consequência catastrófica. Eita. A nobre verdade já disse: liberte do desejo. Isso. Se eu não tenho perna, não tenho braço, eu não pareço com nada. Como é que eu vou gozar de um estado de ser se eu não sou nada? Não vai gozar, vai ser o gozo. Não vai beber água, vai ser a água. Não vai ficar alegre, vai ser a alegria. Viu? Isso não tem nada a ver com o ser humano. Tá. Percebe como o espírito não tem muito a ver com o ser humano? A não ser no senso de seidade que o ser humano compartilha do espírito. Enquanto ação acontecendo. Vó, a gente ouve notícias aqui no planeta Terra de que existem sociedades de seres de outras galáxias que têm uma consciência de grupo. Seria então, entre aspas, o ser humano caminhando para essa plenitude? Como tudo muda, pode-se dizer que sim. Vamos dizer que a humanidade está sendo caminhada. Está sendo caminhada.
não encaminhada. Ela está sendo caminhada. Então explica isso. O que a senhora quer dizer com está sendo caminhada? Ela está sendo movimentada por alguém? A humanidade é a ação do espírito em movimento. Tá. É abstração. É sonho. Sonho sendo acontecido. Este idioma é maravilhoso, né? Por quê? Porque a gente pode falar essas coisas absurdas. Que os gramáticos nobríssimos não nos ouçam. Não. Amém. Eu que o digo. Não, mas então. Então o que é a vida? Um sonho. Para o ser humano. Não. O sonho acontece na vida. Então a vida é o movimento. O movimento acontece na vida. Eita. Então a vida é Deus. Deus acontece na vida. Enquanto estamos desse lado. Não há outro lado para se estar? Tem o lado da máscara. Não, esse já é o lado da máscara. Tá. Então o que é a vida? A vida é. Entendi. Então não tem como qualquer coisa que utilizemos para qualificar seria O efeito da vida. Seria o efeito e não a causa. Exatamente. Então, qual que então seria a realidade da vida? A própria vida. Mas não podemos então talvez perceber a realidade da vida como seres humanos. Percebem a realidade que está acontecendo na vida para o ser humano. Isso. A sua interpretação. Mas se a gente tudo sabe apenas pelos sentidos, seria então somente possível captar uma realidade do mundo espiritual através da intuição? Não. O mundo espiritual não é um lado. O seu mundo espiritual é o verso da máscara, não é o que está por detrás dela. A senhora pode falar isso de outra forma? Posso. O mundo espiritual é o reverso, é o verso da moeda do mundo físico. É o mundo físico do outro lado. O mundo, não existe um mundo espiritual, não existe espírito num lugar. O espírito é onde um reverso e o verso acontecem. Ah, tá. O espírito é a vida, onde tudo acontece. Tá. O olho não pode se olhar. Certo. O olho só pode ser olho. O olho não pode se olhar. Enquanto você estiver limitado a uma parte, tudo que você vai poder perceber é uma parte. Realize o ser pleno e perfeito que você é. Se você quer compreensão plena. Como? Se desidentifique de todas as partes. Tire seu pezinho de todos os laços. Só que você não precisa fazer nenhum esforço, não. Você está sendo caminhado para isso. Você não precisa fazer nada. Você está sendo feito para isso. Aí. Agora, se eu estava cultivando uma florzinha chamada livre-arbítrio, a senhora acabou de pisar nela. Exatamente. Estas são as consequências catastróficas. Tava tão bonitinha ali, aflorando, amarelinha, agora a senhora vem e pisa. Mesmo sem ter pé, hein? Olha só. Viu como a vida é versátil? Eu te digo, homem, não compreenda a vida, seja a vida. Quando você for a vida, você vai compreender como é que eu posso pisar na flor sem ter pé. Pois é, mas é triste isso, viu, vó? Porque a gente demora tanto para construir uma florzinha dessa, daí do nada aparece um espírito, pisa. Que espírito? Sei lá, uma avó aí. Não, mas olha, eu quero dizer o seguinte.
A senhora acabou de dizer que a humanidade é caminhada. Em outras palavras, existe uma força motora que não é ela mesma. E aí eu perguntei do livre-arbítrio, e aí é um dos... uma das catástrofes. Então seria que a descoberta de que realmente, no fundo, não existe livre-arbítrio. Existe para o ser humano, não existe para a vida. Existe na vida, como ser humano. A vida não tem livre-arbítrio. O espírito pleno e perfeito não tem livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio acontece porque o espírito é pleno e perfeito. Pleno, sabe? Tá. De todas as possibilidades. Inclusive esta, que é o livre-arbítrio que vocês vivem aqui. Tá. Então é um vírus no sistema. o livre-arbítrio que está acontecendo aqui por conta das nossas práticas. Mas olha, o livre-arbítrio, ele existe ou não existe? Você vai falar que existe aqui. Então, ele existe. Agora, a hora que eu não estou mais aqui, ele não existe. Agora, estar não como pessoa em determinado local, mas como consciência em determinado estado de espírito. Agora o moço foi fundo. Fui mesmo. É só a senhora dar um pouco de corda que eu vou... Agora você começou a falar na minha linguagem. Muito bem. Ai, que bom. Uma consciência num dos estados do espírito. Você despersonalizou, desidentificalizou o espírito e deixou ele do jeito que ele é, sem idade. A consciência, o senso de ser, transita entre esses estados do mesmo espírito. Ela não é um espírito, ela é algo acontecendo no espírito, que às vezes está no mundo, às vezes está no outro, num tem livre-arbítrio, no outro não tem, de modo que a gente chega à conclusão de que o livre-arbítrio existe no mundo, mas é existido apenas no espírito. Conseguiu me acompanhar? Sim, senhora. Mas, obviamente, um parênteses muito grande que você tem que abrir, porque, olha, é como se dissesse que numa realidade macro não existe, numa micro existe. Então, que o livre-arbítrio, ele é uma circunstância de um momento da consciência, para que ela se satisfaça que, eu tenho livre-arbítrio, mas no fundo não tem. Vamos lá. Aqui nesse planeta, o corpo biológico se serve, em alguns casos até, somente, do oxigênio para realizar seus processos químicos. Sim. Isto está acontecendo aqui. Isto existe aqui. Não existe? Sem a nossa programação. Tudo vai natural. Isto existe aqui. Eu posso... Você viu? Ela não concordou. Não, calma. Não, pode. Uma interrupção aqui. Pode falar. Eu posso dizer que todo o universo, todas as formas no universo, se servem de oxigênio para realizar seus processos químicos? Poder a senhora pode, mas estaria cometendo um engano. Pois é. Mas eu posso dizer que no universo existe um lugar onde o oxigênio é usado para essa função. Isso. Estaria cometendo um acerto. Foi a mesma coisa, irmão. A mesma coisa. Num determinado mundo existe livre-arbítrio, mas eu não posso dizer que todo o espírito vive livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio existe num dos estados do espírito. Claro. Só que para isso você tem que considerar, então, que isso daqui também é espírito. Que essa vida aqui também é espiritual. Ela não é toda a vida espiritual, mas ela é um dos estados da vida espiritual. Ou seja, você vai ter que concordar comigo que o espírito, então, é a verdade única por detrás de todas as coisas. Isso. Inclusive do seu livre-arbítrio.
Seu livre-arbítrio só pode existir porque tem o espírito onde ele existe. Mas você não pode limitar o espírito ao livre-arbítrio. Eu posso dizer que neste corpo que eu estou habitando agora, tem um dedo no corpo. Mas eu não posso dizer que todo o corpo seja o dedo. Certo. Compreende? A do dedo, não. Ó, o dedo faz parte do corpo. Claro. Não posso dizer que todo o corpo se resuma a um dedo. Isso. Tá bom, entendi. Ele não está fora do corpo, não está separado do corpo, ele é parte integrante do corpo, comunga da mesma vida do corpo, de um modo particular, com funções particulares, perfeito para o propósito para o qual foi criado, mas é uma das formas de expressão do corpo. Pode-se se viver sem um dedo? Pode. Pode-se se viver sem um dedo. Tem animais que vivem com 10. Eita. Tem animais que vivem com 20. Tem animais que vivem com 8. Tem mesmo. Mas então, se agora nós estávamos dançando dentro de uma plataforma macro, e se eu convidasse a senhora para dançar um pouco aqui comigo nesta plataforma micro, que é mais localizada da nossa realidade, e perguntar à senhora, olha, já coloquei todos o background aí, nossa, o cenário, já criei todo o cenário, para que a senhora então responda dentro dessas circunstâncias. Então, dançando aqui nesse cenário mais localizado, podemos dizer que para que este encontro acontecesse, eu tive que escolher e não estava escolhido já antes de eu nascer? Nós podemos dizer que, se nós formos limitar essa experiência ao cubículo da individualidade que você é, isso. E é verdade, você teve livre-arbítrio. Tá. Se nós dermos um passo um pouco mais amplo, isso não é mais verdade. Então... Porque não dependeu só de você para o encontro acontecer, não é mesmo? Tantos outros fatores colaboraram para o encontro. Tantos fatores que, se não tivessem se comportado como se comportaram, iriam afetar diretamente a realização ou não do encontro. Claro. Então, tá vendo? Isso. É uma parte integrante deste todo, mas não representa a totalidade. Viu? Mesmo dentro da experiência aqui, desse cenário que você construiu, nós temos que ir cada vez mais fundo e descobrir as raízes dessa ideia do livre-arbítrio. Até que ponto isto é absoluto? Em nenhum. Isto é puramente relativo. Isto depende de você, depende de mim, depende dos outros fatores. Tá, então, o livre-arbítrio no momento mais imediato, ele existe, mas quando a gente, igual dizem, né, quando a gente vai tirar foto aqui, vó, não sei se a senhora tinha foto já quando a senhora estava aqui, mas quando a gente vai tirar foto, o povo diz assim, olha, se você for um pouquinho mais para trás, cabe todo mundo na foto. Então, quando a gente vai um pouquinho mais para trás, a gente começa a ver, quando a gente afasta um pouco, começa a ver uma foto mais completa, parece que cabe tudo na foto. Então, nesse aspecto, parece que existe eventos pré-determinados dos quais somos apenas agentes que fazem acontecer esses eventos. Eu diria que existem eventos acontecendo, e nós somos os elementos onde e com os quais estes eventos acontecem. Porque quem predetermina o evento? Quem tem o conselho kármico, olha que bonita essa palavra. Oh, que bonito! O conselho kármico, então,
transita entre uma ideia de passado, presente e futuro, Olha lá. que é uma coisa característica da mente neste corpo biológico. Uhum. Então, este conselho kármico é feito de seres humanos. De seres humanos, mas espíritos evoluídos já, né? Mas aí você está destruindo tudo que nós já concordamos, sim, até o ponto de que não há espírito evoluído, não há espírito, só há perfeição plena e universal por detrás de todas as coisas. Eu estaria realmente num processo de vai e vem, né? Exatamente. Aí temos que voltar de novo, desconstruir de novo, trocar, substituir. Chega num outro ponto da caminhada, o tilt na mente acontece de novo, vamos resolver o curto-circuito. Volta, resolve, para mais na frente. Bom, você pode ficar fazendo isso sozinho, né? Eu já lhe dei algumas dicas de... Não, claro, a senhora disse aí. Mas a senhora percebeu então que é mais fácil na situação onde a senhora se encontra agora como espírito compreender do que quando estava encarnada essas realidades? Não concordo. Como a senhora interpreta a diferença, então, na sua experiência, entre a Isilda quando vestiu a máscara desse lado e a Isilda quando veste a máscara de espírito, ou sei lá onde a senhora está, no sentido da sua evolução, ou da máscara? Sei lá como é que fala agora. De novo na mente. Vamos lá, irmão, vamos lá. Vamos. A máscara possui dois lados. Num desses lados há nome, no outro não há nome. Num desses lados há idade, no outro não há idade. Tá. Num desses lados há uma forma, no outro lado existem todas as formas. Além destes dois lados, há apenas o ser, que é e não é os dois lados. A Isilda encarnada numa forma não se sujeita à ignorância da forma. A Isilda encarnada em todas as formas não se sujeita à ignorância de todas as formas. Porque a Isilda realizou o ser que existe, é e não é. Todas as formas, ambos os lados. Você também fez isso. Eu fiz? Todos. Porque o ser é único. Tá, mas Você considera que a causa da ignorância está ocupando um corpo? Não. A causa da ignorância não é ocupar um corpo. A causa da ignorância, ou a circunstância em que a ignorância surge, é acreditar que você é apenas esse corpo. E quando eu falo corpo, eu não me refiro à forma biológica. Eu me refiro à ideia abstrata de identidade que você possui. Como é seu nome? Jefferson. Pois é. Deste lado, este corpo tem um nome. E você acredita que este é o seu nome e que esta forma biológica é seu corpo. Do outro lado, você tem todos os nomes e todas as formas. Por que ter uma forma deve indicar ignorância do que se é? Não. É possível realizar a consciência plena aqui, numa forma. Mas neste estado do espírito, o que está acontecendo é a ignorância e o conhecimento. Tá. Só essa mudança, é só essa brincadeira. Olha, quando a gente ouve, eu quero dizer o seguinte: antes de se tornar simples e ignorante, houve uma decisão voluntária ou foi resultado, efeito de uma outra causa? Não, simplesmente bateu o sino, é hora de brincar, e todo mundo no pátio.
Bateu o sino. Ninguém sabe quem é que toca o sino. Olha lá. Ninguém vê mão tocando o sino simplesmente toca, todo mundo sabe o que tem que acontecer e todo mundo se coloca nos seus lugares para a brincadeira começar. Então isso aqui é um grande jardim de infância, um parque de diversões. Exatamente. E eu sou a palhaça. Não, imagina. Mas olha, Mas é claro que eu sou, porque olha que legal é ser palhaço também. Você não precisa ser normal, como todos os outros. Você não precisa seguir uma linha definida de comportamento. Você pode acreditar e desacreditar de todas as coisas. Ninguém vai levar muito a sério, porque você é palhaço e você está em exercício do seu palhacismo. uhum. Veja a perfeição no palhaço também. Certo, certo. Não, claro, claro. E quanto então, vó, a essa história de a gente... Bom, só antes, confirmando se eu ouvi o que a senhora quis explicar. O que eu ouvi foi o seguinte: a hora que o sino toca, todo mundo vai para o pátio. Então, não foi e foi ao mesmo tempo voluntário, porque se somos todos uno, houve esse movimento voluntário. Sim, quando você disse que foi um movimento voluntário e involuntário, isso é o mais próximo que você pode chegar da verdade. Claro. Consciente. Tá bom, porque depende da perspectiva. É quando a mente aceita colocar tudo dentro do mesmo cesto. Sim, mas com reservas, porque isso depende da perspectiva. Da perspectiva daquele que veio, é involuntário. Da perspectiva daquele que enviou, foi voluntário. Então, de novo, isto só é parcial assim, até o momento em que a mente não adere a uma das posições. Quando você permanece com sua mente mantendo válidas todas as possibilidades, isso é o mais próximo que sua mente chega dessa verdade. E quando você, nesse estado, começar a se aclimatar, você vai perceber que há paz e alegria apenas aí. Tá. E então, mas a mente precisa se agarrar numa dessas possibilidades. E ela disse: não, mas calma. E quem vê, quem é visto, implica em um desses dois lados. Pois é, mas o que vê e o que é visto estão sendo vistos por você. Você está de fora das duas coisas nesse momento, percebendo isto acontecendo, percebendo os dois lados, validando os dois lados e invalidando ao mesmo tempo. Enquanto você adere a este desejo de se tornar o que vê ou o que é visto, você está sujeito à limitação. Tá. Quando você se reaclimata à sua posição pura, imaculada, plena, completa, perfeita, você não é obrigado a assumir posições. O corpo que você veste, o objeto que existe no seu campo de percepção, executa as suas ações, é visto ou vê. Você permanece como a paz que compreende em si tudo. Porque a pergunta que não quer calar é aquela de que se diz: pode um ser perfeito ficar imperfeito? Então, o que estou ouvindo é o seguinte: o ser perfeito não fica imperfeito, ele apenas tem experiências de imperfeição. A problemática da questão é que você já começa dizendo: um ser perfeito pode se tornar um ser imperfeito. Tá. Não existe um ser. Existe o ser. O ser é. E esta seidade é a perfeição. Esta o quê? Esta seidade. Tá.
esta coisa que não se pode explicar com palavras, mas que lhe concede o sentido de ser. Isto que você dizer, eu sou. Tá. Então, a senhora disse que isso não tem perfeição? Não tem imperfeição. Oh, Vamos mais devagar. Os dois conceitos são apenas coisas criadas por nós mesmos, né? Isso são referenciais da mente. Tá. Eu me apropriei de um desses referenciais da mente e retirei ele do padrão dual como um exemplo Tá. e associei este referencial da mente à unidade, ao ser pleno, e chamei este ser pleno de perfeição. Mas não disse que ele é um ser perfeito. Tá. Ele é a perfeição inerente a todas as coisas. Eu poderia ter usado o atributo alegria? Poderia. Alegria também é o oposto de tristeza. Poderia ter tirado a alegria, ter dito o espírito é a alegria plena e universal, e é a alegria por detrás de todas as coisas. Poderia ter usado paz, poderia ter usado amor, poderia ter usado fogo, poderia ter usado frio, poderia ter usado pedra, poderia ter usado qualquer uma das coisas, mas nós levaríamos alguns milênios até nós usarmos todos os atributos da mente para você perceber que todos eles são a perfeição por detrás de todas as coisas. Agora, então, quando a gente fala de desejo, quem deseja? É o espírito ou Deus? Ou a personalidade humana? Bom, considerando, você está sendo um aluno meio cabeça dura. Mas é porque eu sei que muitos vão ouvir isso e vão querer saber isso. Mas você continua se afincando a visão pessoal. Então. Existe a visão que eu apresento. Não, vó. Eu não quero que você aceite a minha visão. Não, tá. Apenas para tornar a conversa mais fluida, que você considere ao menos a possibilidade de que o meu discurso político não seja só mais um discurso que visa lucro. Tá, não, eu respeito, entendo, claro, entendi. Então, mas desta visão, não há Deus separado do Espírito e não há Espírito separado de nada. Tá. A única pergunta que você pode me fazer é quem deseja? Isso. Sem me limitar às opções, eu lhe respondo, quem deseja é o ser humano. Entendi. Então. Porque só o ser humano tem algo que possa ser desejado. Porque só o ser humano existe no nível das coisas, dos objetos. O espírito não existe. O espírito é a existência de todas as coisas. Claro. Não pode ser o desejador e nem o desejado. Não pode ser o agente e nem o agido. O espírito é onde isto tudo inicia e se conclui. Mas baseado, então, vó, nessa explicação, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho uma mão aqui a qual eu estou olhando. E nesta mão tem 5 dedos. E eu posso dizer, então, que Deus é a mão. E aqui os dedos são os humanos. E nesses dedos eu tenho, por exemplo, um que é um padre e um outro que é um assassino. E um outro que faz caridade e o outro que não faz. O outro que rouba. Então, esse que é assassino, depois que morrer, ele poderia ir para o mesmo lugar que o padre, sendo que dentro dos nossos conceitos humanos, um tirou a vida e o outro ajudou a pessoa se encontrar com Deus? Se você cortar os 5 dedos da sua mão, para onde os 5 dedos vão? O que acontece com os 5 dedos? Só porque o seu primeiro dedo, como é o nome desse dedo? Indicador. Só porque o seu dedo indicador lhe serve para você provar o doce da comida, e o dedo do meio serve para você fazer gestos obscenos, não quer dizer que estes 2 dedos, quando são cortados da mão, vão para lugares distintos ou sofram processos diferentes. Tá. Porque, afinal de contas, o dedo não tem culpa de nada. Você é que usa o dedo, horas. Você é o elemento motor de todas as ações. Se o padre
Ora, se o assassino mata, por que os 2 dedos teriam que ter destinos diferentes? Sim, porque o assassino também fez coisas boas. O assassino faz coisas boas para si, para aqueles que lhe são caros. Nossa. Como o padre faz coisas más para aqueles que não são caros a ele. Aí nós teríamos que entrar e desconstruir e abalar todas as estruturas fixas do que é correto, do que é incorreto, do que é bem e mal, e eu não sei se as pessoas estão preparadas para descobrir que todo o bem humano tem sua raiz em egoísmo. Porque que padre está disposto, um padre verdadeiro, não um padre que é padre, que acredita no seu credo, não um padre que se deu conta de que não é padre. Que padre vai rezar uma missa na sua igreja e dizer que a salvação está no Buda e que é somente seguindo as 4 nobríssimas verdades que vocês vão se salvar? Não tem interesse em fazer isso. Exatamente. Esta é a palavra, não tem interesse. O bem humano é movido por interesse. Essa é a desculpa dentro da mente, claro, né? A ação, quando você descolore ela de bem e mal, é um acontecimento no espírito apenas. Irmão, eu preciso me retirar agora. A senhora vai para onde, vó? Para lugar nenhum. A senhora vai continuar a sua vida acordada, né? Isso, vou para aquele lugar onde eu tenho todos os nomes e sou todas as formas. Mas e olha... aí, quem sabe, eu coloque todas as formas para dormir, para que então só reste o ser brilhando por detrás de todas as coisas. E nesse estado, você pode me sentir como você também. Tá certo. Olha, eu agradeço imensamente todo o ensinamento que espero que estejamos à altura de digeri-los conforme o tempo nos permite. É a sua escolha se preocupar com essas coisas. Se eu fosse você, eu ia tomar um pouco de sorvete agora. Irmão, fique em paz e, bom, vamos ver se houver interesse da sua parte de continuarmos esta conversa em outro momento, certo? Tá bom, vamos ver. Muito obrigado, viu? Fique em paz. Meus irmãos, eu agradeço a sua presença, seu acolhimento. Sejam abençoados e Turma Niles envia suas saudações. Até breve.